O Sol é a atividade solar, por Lisa Renel, com as correções do corpo masculino em andamento através das recentes transmissões do vento solar. A transformação alquímica da evolução da consciência das humanidades passou a fundir-se com a maior compreensão científica da ativação do DNA. A ativação do DNA desempenha um papel importante e direto na ascensão espiritual e na evolução da consciência para todo o planeta. O princípio do Pai Cósmico retorna à impressão da configuração do DNA original das humanidades através do ciclo de ascensão, quando o corpo solar estelar transmite forças de plasma inteligentes com codificação geométrica para a Terra. O princípio da Mãe Cósmica retorna ao registro original do DNA mitocondrial através do deslocamento magnético acontecendo no planeta, o que ajuda a reintegrar nosso modelo de sistema sanguíneo, cerebral e neurológico em um funcionamento superior para se unir ao DNA de nossas origens autênticas. O conjunto original de instruções do nosso DNA é um trabalho na rede de cristal líquido puro, um transmissor e receptor ideal de ressonância energética, intercomunicação e percepção de uma variedade de níveis de consciência. O DNA planetário e humano é ativado através da comunicação feita com o plasma inteligente emitido pelo Sol através de erupções solares e durante grandes eventos de atividade do corpo solar. O conjunto original de instruções do DNA de 12 células humanas é o que conecta nossa consciência superior com o nosso corpo físico, a fim de experimentar os níveis eternos da fonte divina de nossa consciência crística pessoal ou Cristo Avatar. O Sol local do planeta Terra é um Stargate/portal estelar e é possível que determinadas embarcações sejam usadas para entrar e sair do sistema solar a partir dele, tornando nosso sistema solar um posto avançado importante que gerou conflito territorial entre raças intrusas. O Stargate original da quarta dimensão na Terra está localizado em Gizé, no Egito, e é um acesso à abertura principal de outros portais, além de acessar as muitas camadas do plano astral. Nessa localização, o caminho feito entre o Sol e a Terra pode ser acessado, está interconectado através de campos geométricos de conjuntos de instruções matemáticas com base nos agrupamentos de bases de sólidos platônicos, que são os blocos de construção da matéria ou a codificação geométrica que organiza o plano do universo. Milhares de anos atrás, a raça Anunnaki assumiu o controle desta área do planeta, a fim de obter controle sobre a relação importante que existe entre a Terra e o Sol, além de tentar controlar suas transmissões de plasma como fonte de energia. Por isso, a atividade do Sol é importante para muitos, pois está relacionada à ativação de DNA superior na Terra, além de atuar como ponto de acesso de controle de quem entra e sai através do portal Sol. Cada Sol-estrela no universo está interligado através dos planos intrincados registrados nas camadas do campo morfogenético e os filamentos de plasma que criam a teia etérica que conecta toda a consciência estelar conjuntamente. Durante o ciclo de ascensão, o planeta está exposto a muitas sequências de transmissões de erupções solares e ativações estelares que fazem com que os níveis do campo planetário se abram progressivamente de um para o outro, dissolvendo de uma vez as barreiras de frequência dimensional que mantêm os níveis separados dentro da campo planetário. Os níveis continuam a se dissolver à medida que estes campos energéticos na Terra desenham progressivamente mais padrões de frequência dos campos de dimensão superior ou dos campos unificados. Conforme esses níveis se dissolvem progressivamente, mais energia e despertar de consciência se fundem e se mantêm num campo unificado, a forma de vida biológica, que passa de um conjunto de ciclos de tempo contínuo dimensional a outro. Quando evoluímos energeticamente e avançamos em bandas de frequência dimensionais, estamos expostos a mais oitavas dimensionais, portanto, mais linhas de tempo potenciais. No entanto, na gama de polaridades que podem existir como experiências de consciência potenciais, existe apenas uma linha de tempo que é a expressão mais elevada de nossa identidade espiritual e que manifesta o cumprimento da nossa máxima expressão ou probabilidade heróica. Dentro dos futuras linhas de tempo, estão as estações de identidade, comumente chamados de almas, mônadas e Cristo.
Essas identidades espirituais compreendem partes do corpo de luz ou corpos espirituais integrais do nosso eu futuro esquecido. Estes são corpos energéticos espirituais que possuem nossas matrizes de inteligência de consciência, nossas matrizes mentais e que compõem nossa identidade espiritual. Nós somos projetados para recuperar essas peças espirituais energéticas durante o ciclo da ascensão. É por isso que aqueles que estão no caminho da ascensão espiritual experimentam continuamente a sua cura espiritual energética ao encontrar as memórias celulares nas linhas de tempo que se apresentam para o testemunho compassivo, em diferentes estágios de evolução na Terra. À medida que nos movemos através da série de cronogramas/linhas do tempo em cada oitava dimensional, reivindicamos nossa identidade espiritual, enquanto recodificamos e mudamos a realidade artificial ou falsa de interferir com a expansão contínua da consciência. Matrix. Nós nos conectamos com nossos aspectos perdidos para nos fundirmos com essas linhas de tempo, que nos permitem recuperar e recolher nossos corpos espirituais, limpar formas negativas, clones e inteligência artificial. À medida que limpamos as identidades falsas e a arquitetura inorgânica de suprimir e prejudicar nossa expansão da consciência, estamos extraindo a programação da escravidão alienígena e eliminando implantes de controle mental, para incorporar nosso verdadeiro espírito interno do Cristo. Durante esses tempos de atividade solar aumentada, muitas pessoas no caminho do despertar espiritual estão envolvidas em alguma forma de eliminar formas negativas e extrair as estruturas falsas, inorgânicas ou alienígenas para acessar sua maior expressão espiritual e ajudar a acomodar as mudanças que acontecem em suas vidas. A consciência dentro do nosso sistema solar está passando por seu próprio nível de iniciação solar através do aumento das quantidades de emissões de plasma solar e de eclipses. Recentemente, as emissões de plasma solar que interagem com a ionosfera da Terra mudaram rapidamente a forma e a direção do campo magnético, além de gerar tempestades geomagnéticas, auroras e aumentar o alcance da fonte de plasma terrestre. É evidência clara de que estamos passando por uma iniciação solar intensa de luz plasmática irradiada, que está progredindo rapidamente na evolução espiritual das humanidades, na nossa jornada espiritual escolhida nesta Terra. Os eclipses mudam o fundamento e a estrutura da ordem cósmica para impulsionar a evolução da consciência para outro caminho, causa efeitos no status quo e a quebra das energias estagnadas. Junto com a sensação de ser espremido através do olho de uma agulha, para sair do outro lado em situações completamente diferentes ou mesmo como uma pessoa transformada. Durante a ativação espiritual pode-se experimentar sintomas de ascensão, como a gripe da ascensão e a exaustão. O sistema imunológico está basicamente rearranjando o mecanismo de aterramento do corpo e reiniciando os níveis de base metabólica e homeostática para o maior funcionamento necessário do corpo para ser capaz de incorporar frequências solares mais elevadas nas células. Na fase de integração de frequências mais altas e codificação solar, às vezes tudo o que se pode fazer é descansar e não comer muito. Fica mais difícil digerir alimentos enquanto o corpo está no modo catastrófico de ruptura, ou a digestão extrairá a energia da transmutação e o processo de ressurreição espiritual não será tão completo. Pode-se criar toxicidade e danos nos tecidos se estiver trabalhando contra o ciclo de quebra natural, ignorando o pedido de descanso, limpeza ou jejum dos corpos. Ouça seu corpo. Desistir do passado e abandonar a personalidade do ego é a primeira etapa da vida real. Até que desistimos e nos entregamos ao nosso espírito interior, tentamos viver do conceito do eu ego/personalidade, em vez do espiritual superior ou crístico. Muitas vezes, é o caso da ação humana, em que o que manifestamos através dos nossos esforços do ego revela-se o oposto do que realmente pretendemos. O processo de morte é a experiência mais extrema da natureza, que nos ajuda a superar a experiência conhecida do ego, eliminando bloqueios para que possamos acessar o vasto alcance de uma conexão mística com o universo.
Quanto mais profunda a rendição à morte viva do processo de ascensão espiritual, mais podemos encarnar e incorporar o nosso espírito superior na matéria, corpo físico. Sintomas: o movimento de estrelas, planetas, cometas e asteroides através do espaço afeta a atividade solar e o campo magnético. Eclipse solar total é outro evento que altera a consciência, o que, por sua vez, afeta o campo geomagnético que influencia os sistemas eletromagnéticos, químicos e biológicos coletivos e individuais na Terra. Essas forças afetam nossa consciência e corpos de maneiras sem precedentes, e neste ciclo estão manifestando muitos sintomas e mudanças incomuns em nossos biorritmos e estilo de vida. Ocorrem mudanças no sistema glandular e hormonal, resultando em mudanças em todos os padrões básicos do corpo, como dormir, comer, eliminar e biorritmos diários. O corpo está se ajustando a uma nova sensação de tempo e espaço, bem como um mecanismo de aterramento. O relógio interno do corpo vai se sentir alterado ou fora do padrão usual. Muitas pessoas estão se sentindo em baixa com ondas de tristeza, sentimentos de perda ou aflição de deixar o passado. Podemos deixar velhos comportamentos, amizades ou formas de ser. Ao se mover muito rápido ou sentir estresse corporal, há sensações de vertigem, náusea ou desorientação. Lembre-se de ser gentil com o seu coração, permita-se o descanso que precisa e permita apenas dentro do seu santuário interior outros que o tratem com a mesma gentileza e cuidado. Estes são momentos intensos de ativação solar e iniciação espiritual e que podem incluir avanços radicais para o desconhecido, de fins e começos à medida que nos mudamos para a consciência superior, enquanto nos preparamos para o salto do tempo que nos leva para dentro do contíguo universo harmônico. Cuide bem de si mesmo e de seus entes queridos. Bênçãos para uma suave transição, Lisa Renelle.